Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians tem pendências financeiras com o meia paraguaio Matias Rojas e também com o atacante Yuri Alberto. Saiba se isso pode atrapalhar o rendimento dos atletas em campo. E para sexta-feira, contra o Bahia, o técnico Mano Menezes poderá ter o desfalque de um jogador de frente. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta terça-feira, dia 21 de novembro, e a gente começa falando sobre o jogo contra o Bahia na próxima sexta-feira, na Neoquímica Arena, jogo importante em termos de tranquilidade no Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa de mais uma vitória para garantir matematicamente a sua permanência na Série A. E o Bahia luta desesperadamente ali contra o rebaixamento. Semana de preparação, de treino, os jogadores já retomaram os trabalhos, né, no dia de ontem, ganharam a folga no domingo, ontem trabalharam, hoje dão sequência aí, tem mais treinos, né, tem hoje, tem amanhã, antes da partida. Então o Mano tem aí mais alguns dias, aí, poucos dias para esse jogo, que pode definir de vez a permanência do Corinthians na Série A em 2024. Segundo as contas que o Mano faz, uma vitória já deixa o Corinthians livre de qualquer risco e aí sim o Mano Menezes vai começar a planejar a temporada de 2024, dando nomes, pensando em possíveis saídas, jogadores que ele gostaria que reforçassem o elenco em 2024. Afinal de contas, o Mano, esse sim seguirá no comando da equipe, tanto pelo lado do candidato da situação, o André Luiz Oliveira, como pelo lado do candidato da oposição, Augusto Melo. Ambos já falaram que o Mano permanecerá no comando da equipe, né, caso sejam eleitos. Qualquer um dos dois eleito, o Mano seguirá como treinador. Então, é importante, é uma semana muito importante para o Corinthians em todos os aspectos. Jogo na sexta, eleição no sábado, e eleição que poderá e vai definir aí o futuro do Corinthians nos próximos 3 anos. Com relação à parte interna, a parte de campo, a parte que compete ao Mano Menezes, o atacante Gustavo Silva, né, o Mosquito, sofreu aquela lesão séria no joelho. Mosquito ficou fora durante quase 10 meses, né, da equipe principal, retornou e há poucos dias atrás ele sofreu uma lesão na panturrilha e desfalcou a equipe por 4 jogos. Durante esse período data FIFA, o Mosquito voltou a sentir um incômodo. Na verdade, ele não acusa dor, mas ele voltou a sentir um incômodo na mesma panturrilha. E claro que isso preocupa, né, por ser no mesmo local que o tirou por 4 jogos aí há dias atrás. O Bruno Maziotti, que é o chefe, né, do Departamento de Saúde e Performance do Corinthians, disse que não é tão comum, mas eventualmente pode acontecer, né, no mesmo local, o mesmo tipo de lesão. Eles vão fazer um exame mais aprofundado no Gustavo Silva para saber se ele tem ou não condições de enfrentar o Bahia na sexta. É pouco provável o aproveitamento dele neste jogo. Ele deve ficar ainda passando por tratamento, não treinou em campo ainda esses dias, então a tendência é que o Gustavo Silva desfalque a equipe contra o Bahia. Não é titular, mas é um jogador que tem sido opção do Mano Menezes ali para o segundo tempo. Então é uma questão de tempo, é uma questão de espera, assim como o Fausto Vera, que não participou dos 3 primeiros dias de treinamento nesse período de data FIFA, e depois de um silêncio do clube com relação à não aparição dele em campo, foi dito que ele também sentiu um problema físico. Então, isso também está se recuperando. Pode ser que seja relacionado, talvez seja uma questão um pouco menos preocupante do que o do Gustavo Silva. Mas, repito, o Mosquito não tem dor, mas ele sente um incômodo, um desconforto na panturrilha, e isso fará com que ele
passe por novos exames para saber exatamente a gravidade, se é uma coisa um pouco mais séria, se requer um tratamento especial ou não, se o tratamento chamado de conservador pode fazer com que ele se recupere a tempo. Mas quanto ao Bahia, a tendência é que ele fique fora na próxima sexta-feira, tá bom? Então essas são as informações em termos de treino e agora a gente vai falar de problemas financeiros. Tem jogador do Corinthians que precisa receber uma grana aí. Eu vou te falar quem é. Bom, o Wesley Melo, né, o diretor financeiro do Corinthians, deu entrevista ao portal Meu Timão na última segunda-feira e esclareceu vários pontos, várias questões, né, com relação a dívidas, com relação a pagamento da Neoquímica Arena, enfim, falou sobre tudo e falou também sobre questões financeiras no clube, né, aquela pendência que o Corinthians tem com alguns jogadores. E ele falou o seguinte, que em termos de salário e direito de imagem, está tudo em dia, que não existe nenhum tipo de pendência, nenhum tipo de atraso. Tanto na CLT, né, o salário normal do atleta, como também o direito de imagem, que normalmente é a parte maior, normalmente não, sempre é a parte maior do rendimento de um jogador. Ele garantiu que esses valores, tanto CLT quanto imagem, estão rigorosamente em dia com todos. Mas disse que existe uma pendência, existem pendências com pelo menos com 2 jogadores, né? E ele cita 2 jogadores. O paraguaio Matias Rojas e também o atacante Yuri Alberto. E essas pendências, elas são relacionadas às luvas. Aquele valor, né? Porque quando o clube não compra o direito de imagem, o direito econômico, perdão, direito de imagem nem existe, direito econômico do jogador, é quando o clube paga a outro clube. No caso do Yuri Alberto e do Matias Rojas, isso não aconteceu. O Yuri foi envolvido naquela transação lá com o Robert Renan, que envolveu outros nomes do Corinthians, e o Matias Rojas estava já em fim de contrato com o Racing na Argentina. Então o Corinthians não precisou pagar nada para o Racing. E aí tem aquele acordo, tal das luvas, né, que é um mimo, um presente ao jogador. É claro, cada um tem o seu valor. São mimos, às vezes, bastante interessantes, bastante grandes. E o Wesley reconheceu que existe, sim, pendências com o Yuri Alberto e com o Matias Rojas nesse sentido. Mas que espera fazer este pagamento, regularizar esta pendência aí nos próximos dias, até o final da temporada. Não se falou exatamente os valores de quanto cada um tem a receber, mas admitiu que existe sim uma dívida do clube para com esses atletas, Rojas e Yuri Alberto, com relação ao pagamento de luvas, tá bom? No mais, ele admite também que o Corinthians tem outras pendências, principalmente com ex-jogadores, como o Chicão, né, o ex-zagueiro Chicão, como o Jadson, que o Corinthians chegou até a comentar, se eu não estou enganado, que havia acertado uma parte lá da dívida com o Jadson veio a público e desmentiu, disse que continua sem receber absolutamente nada, e são valores altos, né? O Corinthians ainda tem acerto com o Michel Macedo, só para se ter uma ideia, né, dessas pendências. Então, são dívidas que o clube tem, que precisa fazer aí o ajuste, fazer o pagamento a esses ex-jogadores, mas claro que diretamente Yuri Alberto e Matias Rojas também estão na fila ali de prioridades. Isso pode afetar o rendimento em campo? No caso do Yuri Alberto, eu não acho que interferiu em nada. Claro que o jogador precisa do dinheiro como qualquer outro, trabalhador, qualquer outro. Mas a gente vê, pelo menos, disposição no Yuri Alberto. Perde gol pra caramba, perde gol atrás do outro. Mas tem disposição, corre o jogo todo, é um cara que tem entrega. Isso ninguém pode falar do Yuri Alberto. Né? Tem muita questão da finalização ali, né? Do domínio de bola, mas é um cara que luta. Já o Rojas é sempre aquela. Né? O Rojas parece que não entendeu ainda que está jogando futebol. Né? Será que isso tem alguma relação com o atraso?
nessas luvas? Será que essa pendência financeira está atrapalhando o rendimento do jogador em campo? Talvez para uns sim, para outros não. Depende de cada um. E aí a gente não pode falar aqui pelo jogador, né? Cada um sabe aonde o sapato aperta, né? Aonde dói mais o pé ali. Então, o Corinthians tenta regularizar essas pendências com esses jogadores, né, para que não haja nenhum tipo de problema futuro, para que todo mundo aí fique mais satisfeito com relação a dinheiro. E também aguarda uma solução do Vasco ainda essa semana para o pagamento do Lucas Piton, né? O Corinthians já acionou os órgãos competentes, né? O Conselho Nacional de Resolução Desportiva já acionou o Vasco da Gama e aguarda uma situação, uma posição do Vasco ainda essa semana para que o pagamento do Lucas Piton seja feito, ou pelo menos parte deste pagamento seja realizado. Era para ter pago 3 parcelas em 2023 de 500 mil euros cada uma, não fez. Teria que pagar 500 mil euros, né, em 3 parcelas de 500 mil euros em 2024, totalizando aí 3 milhões de euros, mais ou menos 16, 17 milhões de reais. Corinthians confirma que esse valor atrapalha o fluxo de caixa, que o Corinthians também precisa desse dinheiro, mas o Wesley Mello foi muito categórico, até dizendo que não gosta de cobrar publicamente, até porque o clube também ainda tem pendências com o Argentino Júnior, e ele disse que se sente incomodado quando essas cobranças são feitas via imprensa, né? O Corinthians que tem aí um problema, que pode ter um problema com a FIFA com relação ao não pagamento do Fausto Vera ainda, né? Do Fausto Vera com relação ao Argentino Júnior. Então são aqueles imbrólios, né, econômicos, financeiros que acabam repercutindo normalmente de forma muito negativa para o clube. Mas a esperança é que essa semana ainda o Corinthians se reúna com o Vasco da Gama para tentar uma solução amigável quanto ao pagamento do Lucas Piton. Legal? Se você gostou aqui do conteúdo, deixe o seu like. Se você for novo, se inscreva no canal e mais tarde eu volto com mais informações do Timão para você. Legal? Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo no fim da tarde. Grande abraço, até mais, tchau.